Olá, boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite a você, Carmen, boa noite ao público, seu grande público interessado nos assuntos de condomínio e algumas vezes aí na semana, uma vez por semana, tomara que eles façam uma pausa aqui com a nossa conversa sobre a língua portuguesa, porque estamos aqui, né, para colaborar aí com as dúvidas do teu público, Tá certo. E que é hoje sempre um prazer. as dicas que você traz é sobre a utilização do verbo, né? Lembrar e lembrar-se de, que é na forma reflexiva, não é? É, Lembrar-se. eu vou. Não, mais ou menos. Eu vou abrir uma lozinha, e esse assunto até nos remete até a um assunto que já conversamos, tem muita similaridade com o assunto do esquecer ou esquecer-se, né? Entendi. Então, esse é um assunto que o teu público aí pode até dar uma juntada na ideia depois que eu fazer esses comentários, que vão estar aqui na nossa lozinha. Tá Deixa eu certo. abri-la. Então, o que nós temos, né? Olha, em primeira questão, lembrando do esquecer-se, o lembrar-se é aquele, a ideia que ele vem, o lembrar acompanhado de um pronome, né? Você disse a ideia de reflexivo, sim, é uma ideia de reflexão, né? Então, por isso que o vir à memória tem esse pronome, porque no primeiro caso, olha aqui, o lembrei-me, né? Eu lembrei a mim, né? Então, essa proposta aí sua de reflexão é correta. Tá, Então, eu lembrei a mim de comprar o presente. Então, aquela ideia de coisa que vem à minha memória é pronominal. O outro exemplo é pronominal, mas da terceira pessoa, né? Eu estou falando com a Maria e perguntei-lhe, né, a Maria, se ela lembrou-se. Então, agora é a Maria lembrando ela, esse ser representando a Maria. A Maria lembrou a Maria de comprar o presente. Então, novamente, aqui o uso do lembrar-se, ou seja, o verbo pronominal na ideia de vir à memória. certo. Por, porque não pronominal, você teria essa situação, por exemplo, eu lembrar outra pessoa. Então, não é ideia de vir à minha memória, ou no caso anterior, vir à memória da Maria. Eu estou perguntando se a pessoa deve ali, né, lembrar o irmão dela. Eu estou pedindo à pessoa para ela lembrar o irmão dela. Então, aqui não tem a ideia reflexiva comentada por você, e aí não seria pronominal. Sim. Eu estou pedindo para alguém lembrar o irmão, não a si mesmo. E outra situação de lembrar sem o pronome é usado na ideia de ser parecido, né? No caso aqui, aquele seu amigo lembra meu tio, ele é parecido com meu tio. Então, a ideia do lembrar, como lembrar outra pessoa ou parecer ser parecido, viria então sem o pronome. E de vir à memória de alguém, né, de mim mesmo, de outra pessoa, seria o lembrar-se. Coisa, como eu falei, parecida com o esquecer ou esquecer-se, né, que a gente comentou naquela aula, que sair da memória, o mais adequado seria o esquecer-se. Esquecer-se e vir à memória, por isso que eu falei em associação, né? A pessoa que viu os dois vídeos pode associar. Vir à memória é lembrar-se. Sair da memória é esquecer-se. Eu acho que está claro essa situação. Fica claro, sim. Fica Agora, claro, sim. eu quero chamar a atenção onde está realmente o problema, tanto para o lembrar e o esquecer. O problema, até que eu chamo a atenção, se você, público aí, está pensando numa prova, no Enem, no vestibular ou no concurso. A questão fundamental é essa aqui, ó, né? Veja, tanto eu usei as duas situações, tanto o verbo pronominal, lembrei-me de seu aniversário hoje,
mas usei sem o pronome, no mesmo sentido, no sentido de vir à minha memória. Usei sem o pronome. Eu falei que o mais adequado é usar com o pronome, mas você pode usar sem, no sentido de vir à memória? Pode, é aceitável. O que é a nossa questão, e aí, como eu falei, principalmente se você está pensando numa prova, um concurso, que eles cobram muito. Se você usou o lembrar, ele não vem com complemento de preposição. Veja aí, lembrei seu aniversário. Se você usar com o pronome, o verbo pronominal, aí ele exige a preposição. Então, lembrei-me de e lembrei seu aniversário. A mesma coisa eu reforço com o verbo esquecer. Eu falei que seria mais interessante de sair da memória usar o pronominal. E se eu não usar o pronominal, como aqui, né? Esqueci-me de seu aniversário hoje, ou esqueci seu aniversário hoje, sem pronome, mas os dois sentidos é de sair da memória. Tá, tudo bem, mas você também não pode esquecer de, falar em esquecer, que se ele for o pronominal, esqueci-me, você tem que usar a preposição de, esqueci-me de algo. Se você usou o esquecer sem o pronome, aí você não usa o pronome. Esqueci o seu aniversário. Então, podemos dizer que fundamental o aluno, a pessoa, todos nós, termos isso, essa duplinha aqui em mente, que é o mais importante, principalmente numa questão de prova ou concurso. Você usou lembrar, não use preposição. Lembrar de estará errado. Você usou o lembrar, se você usou a forma pronominal, não esqueça da preposição. É É o exigida a contrário. preposição. O esquecer, exato, exatamente. E aí ponha nesse pacote o esquecer. O esquecer, se usou em qualquer sentido, não pronominal, não complemente com preposição, estará errado. Usou o pronominal, ele obrigatoriamente vai pedir também a preposição de. Ou seja, a ideia principal, lembrar e lembrar-se de, esquecer e esquecer-se de. E isso é muito cobrado nas questões de regência, de prova, concurso, vestibular, Enem. Está aqui uma questãozinha aqui, olha, esse destacado aqui leva para sua prova ou concurso, porque como eu estou falando para você, de repente está aparecendo lá na sua prova. É bastante Acha comum, que ficou então. aí? Hã? É bastante comum. Ah, se nós falarmos, né, a gente já conversou que eu trabalho com provas aí, concursos desde 2002, se falarmos da questão de regência, regência envolve essa situação, né? Se eu uso ou não preposição para complementar um substantivo ou um verbo. No caso aqui, que é o assunto é regência verbal, cai muito. Mais o lembrar do que esquecer. Mais o lembrar do que esquecer. Mas Ah, eles é? caem muito, sim. Sim. Interessante. Sim, então se eu, olha, eu vou falar que se ali alguém está falando de uma prova que tem uma questão de regência verbal, eu aposto muito forte. Tem alguns outros, né? Alguns até a gente vai comentar, que é o caso do visar, do aspirar, né? São verbos muito lembrados em prova com questões de regência. E entre eles, o lembrar principalmente e o esquecer. E aí, então, faz essa duplinha aí na sua cabeça se você é candidato. Claro que você está escrevendo em qualquer situação, também você precisa dessa duplinha. É lembrar e lembrar-se de. É esquecer e esquecer-se de. Não se esqueça, por falar em esquecer, dessa ideia. Legal, Marcos. Fica bem claro do jeito que você explicou. Eu espero que tenha ficado claro, e principalmente aqui eu acho que ficou bacana, né? A ideia é que juntou duas situações aí para o aluno trabalhar. Os verbos lembrar e esquecer. Sim, Quando usa e qual sentido, e principalmente, né? Quando usa a preposição, quando não usa a preposição. sim, Tanto para tá o ótimo. lembrar e esquecer. Tá ótimo. Realmente Espero ficou aí, bastante então, claro.
Se foi claro, se vocês aí, tanto a Carmen como o seu público, ficaram satisfeitos com a explicação, quem fica satisfeito sou eu em ter explicado. Espero Claro, que com tenha certeza. ajudado aí vocês com essa Nós dúvida. Não há agradecemos dúvida, a sua tá? disposição para isso. Enquanto vocês, você, né, administrador aí do seu canal, mas claro também seu público, enquanto vocês apreciarem o trabalho que a gente está fazendo, essa conversa que a gente tem semanal, eu estarei sempre à disposição. Legal, E sempre obrigada, com Márcia. prazer. Obrigada Agradeço. por mais esse, então, mais essa dica de português, super O importante. agradecimento será meu pela oportunidade, o meu agradecimento sempre a você e sempre a seu público, que eu sei que é bem grande. Obrigada, Márcia. Então, até a próxima dica. Tchau. Obrigado, Ah, obrigado qual vai até ser a vocês. próxima dica? A par e ao par. Então, tá Par combinado. e ao Tá par dele. combinado. Tá ótimo. Então, assim o Tá pessoal já combinado. sabe. Quem assistir já sabe que tem na próxima, né? Obrigada, Estamos então, de Márcia. acordo. Tchau, Obrigado, um então. abraço, muito Outro. obrigado.